Luzia Matias dispensa apresentações. Boa noite, queridos. Quem está vindo pela primeira vez, o que será que essa dona vai fazer aí, né? Vou só falar. Vou só falar. O Gilberto não me passa o tema da noite. Então, eu preparo o tema da minha cabeça. Acontece que a semelhança, a sintonia acaba se estabelecendo e, na verdade, tanto o que foi comentado na página, quanto o que foi lido no Livro dos Espíritos, quanto o que nos transmite a mensagem de Chico, tudo se refere ao nosso pensamento, né? Eu pensei em conversar sobre o pensamento porque estamos começando um novo ano. A gente sabe que são marcos, são convenções, né? Mas, de qualquer maneira, a gente, estando encarnado, se habituou a fechar um ciclo e abrir outro ciclo, né? Abrir um ciclo novo, com novas esperanças, com novas expectativas. Então, eu achei oportuno a gente conversar sobre o pensamento na visão espírita e na visão espírita ampliada que nos traz Leon Denis, né? A primeira ideia é de que o pensamento é criador. Sendo nós centelhas divinas, filhos de Deus, não tem religião que não ateste essa filiação. Não tem filosofia espiritualista que não traga para a nossa visão de mundo essa filiação, essa origem para cada um de nós. E durante muito tempo eu não fazia ideia do que significava ser filho de Deus e aonde estava a minha herança. Com a doutrina espírita, a gente vai ampliando a nossa capacidade de entendimento. E com Leon Denis eu aprendi que a nossa herança está manifesta nas nossas potências da alma. E por que a gente tem certeza que isso é herança divina? Porque elas são perfectíveis ao infinito. Não existe limite para as potências da alma, a não ser aquele que a gente mesmo dá. Então, o nosso pensamento chegou a um certo patamar de capacidade criadora, dependendo do esforço que a gente fez nesse sentido. A nossa vontade tem uma competência de força de realização, dependendo do trabalho que a gente fez nesse sentido. Assim o nosso amor e assim a nossa sensibilidade. Então, a gente aprendeu com Leon Denis que vontade, pensamento, amor e sensibilidade não têm limites, a não ser aqueles que a gente mesmo coloca. Cada uma dessas potências, didaticamente, tem o seu papel na nossa evolução. E o papel do pensamento é criar. Se eu estou consciente de que estou criando através do meu pensamento, por um lado, eu vou ter cuidado com o que eu penso, e por outro lado, eu vou abrir as comportas, eu vou sonhar, eu vou idealizar, eu vou planejar. É isso que a gente faz no Ano Novo, né? Planejar, sonhar, imaginar, desejar com um foco mais claro, né? Mas mesmo que a gente não faça isso, como o pensamento é criador, ele vai continuar criando. Se eu não abro para o meu pensamento um trabalho, uma frente de trabalho, um campo de trabalho, que abra a minha inteligência, a minha sensibilidade, que produza uma nova condição de vida para mim, ele vai continuar criando. E ele vai criar o quê? Ele vai criar problema. Ele vai criar caso. Ele vai criar doença. Porque é impossível
parar o pensamento na sua função criadora. Então o pensamento está lá, criando a nossa vida. Se nós olharmos para nós mesmos, nesse exato momento, nós somos aquilo que nós pensamos de nós. A gente pode achar que não, a gente pode achar que é o outro que me diz quem eu devo ser, eu posso achar que a vida me fez isso ou me fez aquilo, mas isso é uma visão estreita de pensamento que a gente alarga, abre a hora que quiser. O pensamento, no momento em que é pensado, ele já é. Por isso que eu percebi que Leon Denis usa pensamento para esse ato, para essa potência, para essa possibilidade, e André Luiz usa essa mesma palavra para definir aquilo que o pensamento faz. Por isso é que ele diz que pensamento tem cor, tem cheiro, tem forma. Porque no que você pensou, já é. Já é no fluido cósmico universal. Então, imaginem vocês se a gente pudesse ver a tela mental, né, de cada um, a confusão que ia ser, né? Mas ainda bem que a gente não pode ver. Pode ficar tranquilo, né? O altivo via um bocado. Eu tinha até um certo receio de chegar perto dele, né? Via bastante, né? O Chico Xavier via muito a ponto de saber o que uma pessoa que estava na fila estava pensando sobre ele e chamar aquela pessoa para conversar. Mas o comum, assim, dos mortais não vê não, porque seria muito confuso. Mas, assim, para trazer esse pensamento do fluido cósmico universal para a matéria, é preciso trabalho, é preciso esforço, é preciso aplicação. Mas tudo que existe, absolutamente tudo que existe no mundo material, um dia foi pensamento na cabeça de alguém. Então, a gente aqui tem uma construção, uma casa, a gente tem essas coisas, né, da tecnologia, a gente tem o ar-condicionado, Deus abençoe quem pensou nisso. A gente vai sair daqui, vai fazer um lanche, vai comprar livros, vai ver as roupas no bazar, tudo isso foi pensado com uma certa constância e com uma aplicação, e aí se torna material. Por exemplo, eu, quando comecei a frequentar o Leon Denis, não tinha cadeira de plástico, não existia cadeira de plástico. Alguém teve a ideia de fazer cadeira de plástico. Era aqueles bancos, cadeira de cinema, sabe, de madeira, que ia assim até um certo ponto, dali para trás já era banco mesmo. Alguém teve a ideia de fazer cadeira de plástico, pensou essa cadeira de plástico, desenhou essa cadeira de plástico, correu atrás dos materiais, da possibilidade de produzir isso, e hoje a gente senta em cadeira de plástico. Então, assim, faz muita diferença quando eu olho para mim mesmo. O Deepak Chopra, que é um médico indiano radicalizado nos Estados Unidos, que tem alguns livros sobre saúde muito interessantes, ele fala que nós somos a materialização tridimensional daquilo que a gente pensa, ou tem o hábito de pensar. Mesmo uma pessoa que não seja um médium muito desenvolvido, olha assim para umas pessoas e tem uma ideia do que elas andam pensando. Porque aquilo está plasmado no corpo, está plasmado na postura, está plasmado no olhar, está plasmado na maneira como olha, na maneira como anda. Então a gente olha assim e pensa, nossa, aquela pessoa está num bom momento, ela está animada. Quer dizer, cheia de alma, né? Animado quer dizer isso. Nossa, aquela pessoa não está numa boa fase, ela está assim largada, né? Borocochô, tal, né? Então, nós materializamos a nossa vida, nós materializamos nossas relações, nós materializamos corpos. Isso é interessante, né? Que às vezes as pessoas querem ver um fenômeno de materialização, né? Você vai na maternidade, todo dia acontece um monte de fenômeno de materialização, né?
na maternidade. Então, assim, o peso, a diferença disso na minha vida é eu saber, estar informado de que, se eu realmente quero uma vida diferente, eu tenho que começar a pensar diferente. E a doutrina espírita me abastece, me fortalece, me dá todo o material para isso. Através dos seus postulados básicos, né? Ideia de Deus, o universo não está aí, a revelia, não é resultado de uma explosão, não é um acaso de moléculas viajando pelo espaço. A inteligência se revela cada vez mais esplendorosa ao olhar do cientista. É tanta inteligência, que se um cientista resolver dedicar toda a sua vida a estudar um vírus, ele não vai esgotar o que tem de informação num vírus, que é uma forma de vida tão simples, que às vezes é considerado não vida, ou é vida, enfim. A inteligência se revela. Tem um médico que é presidente da AME do Brasil, que a gente sempre indica que vocês procurem as palestras dele no YouTube, que se chama Décio Iandoli. E ele, assim como aconteceu comigo, materializou um materialista na família dele. Augusto Conte reencarnou lá em casa. Desde os 5 anos de idade que ela fala para mim, não vai botar essa bobagem de espírito na cabeça de ninguém. Eu falei, vou. E está assim até hoje, né? Está assim até hoje. E o Décio Iandoli teve 3 filhos, e ele é médico, é espírita e é palestrante internacional de ciência à luz do espiritismo, né? E um dos filhos dele também é materialista, disse para ele que ele é um místico. Aí ele falou assim, vem cá, você acredita que o universo foi criado do nada, do acaso? Você acredita que a vida foi criada do acaso? E eu que sou místico? Precisa muita força de vontade para acreditar nisso, né? Isso é resultado de uma briga entre religião e conhecimento, é uma coisa histórica, mas agora é o momento de nós fazermos aquilo que Kardec anunciou, que Leon Denis defendeu, que é a união da ciência com a religião. Por quê? Porque as inteligências alcançaram um grau de avanço que não dá mais para a gente aceitar, para boa parte da humanidade, aceitar dogmas que não passam pelo filtro da consciência. Então, assim, Décio Iandoli Júnior tem palestras, tem livros publicados, é uma pessoa incrível, né? Então, assim, quando nós pensamos, a neurociência agora já começa a identificar como é que o nosso pensamento se comunica com as nossas células. Porque o nosso pensamento se comunica com as nossas células. Tem um mecanismo via neurotransmissores, via microtúbulos, se vocês gostarem dessas coisas, o Décio Iandoli explica maravilhosamente bem. Quando você pensa, a minha vida tem como objetivo, aí coloca um objetivo legal para a sua vida. Já colocou um objetivo legal para a sua vida esse ano? Veja bem, um objetivo legal para a sua vida. A sua. Então, assim, o meu objetivo é fazer meu marido parar de beber. Não, porque depende do marido. O meu objetivo é fazer tal pessoa ir para o centro, porque ela precisa. Você pode fazer investimentos nisso, né? A solidariedade, a fraternidade nos convida a fazer isso. Mas esse não pode ser seu objetivo. O seu objetivo é o mesmo de quando você reencarnou. Né? É que a gente esquece para que a gente reencarnou. A gente reencarnou para crescer em conhecimento e virtude. As asas. A gente não reencarnou para pagar, a gente não reencarnou para sofrer, a gente não reencarnou, não. A gente reencarnou para desenvolver conhecimento e virtude. Então, a gente tem que ter um objetivo muito claro. Como é que eu vou adquirir mais conhecimento? Eu já estou velho,
eu estou doente, eu tenho muita coisa para esquentar a cabeça. Para quem você está dando essas explicações? Para quem? Porque, para a lei, essas explicações não querem dizer nada. Se você já tivesse tão velho, tão ruim, tão acabado, que não tivesse mais condição de aprender nada, teria desencarnado. A vida vai ficar fazendo esse investimento todo para te manter vivo, para você não fazer nada. Só reclamar, não mudar nada. Então, se eu fui sempre assim, não vai ser agora que eu vou mudar. Bom, se você quiser, você pode escolher mudar na outra encarnação, daí a 2 reencarnações, daí a 3 reencarnações. Mas se isso que você está resistindo em mudar não for compatível com a evolução, você vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Por quê? Porque nós nascemos, fomos criados, estamos num caminho de ascensão para Deus, e não vai dar para uma criatura ser teimosa eternamente, para a criatura ser rabugenta eternamente, para a criatura ser maledicente eternamente. Não dá, não vai poder. Então, se você vai ter que mudar, é uma questão de tempo e de sofrimento, é melhor mudar logo. E o sofrimento não é castigo. Eu, quando estava no meu tempo era ginásio, né? Agora eu não sei o que é. É o quê? Ensino médio. Ensino médio não é científico? Ah, depende, já não sabe também. Não é ensino elementar até a 8ª série? Ah, então ginásio é elementar. Depois vocês pesquisem no Google. Né? Eu impliquei com a matemática. Então, eu não estudava matemática. Eu passava o ano inteiro sem estudar matemática. Obviamente, eu era reprovado, ficava em segunda época. Aqui era a segunda época, né? E a segunda época era muito mais eficiente que a recuperação, porque a recuperação é logo depois. A segunda época não, era em fevereiro. Então, você ficava estudando aquilo que você detestava 3 meses. Todo mundo de férias e você de castigo estudando aquilo que você mais detestava. Era castigo? Não, é que não dava para você avançar sem aquele conhecimento, não dava. Então você estava lá dando uma de teimosa, tudo bem. Eu fiz isso 3 anos seguidos. 3 reencarnações. Olha só, você para com isso não está bom, né? Vamos parar com esse sofrimento, vamos estudar matemática, vamos ver se alguém te ensina uma... Era mais uma necessidade de alguém que tivesse uma didática bacana, né? Eu estudei no Pedro II, meus professores, uns deles eram aqueles cascudos, sabe? Rabugento, autor de livro, texto, sabe? Enfim... Aí eu encontrei alguém que tinha um jeito de ensinar matemática que... e aí virou, sabe o quê? Virou quebra-cabeça. Sabe quando você compra aquele negócio para tentar resolver o enigma, a palavra cruzada? Ele fazia de um jeito que virava aquilo, ficava roxa para matar o problema. E aí acabou essa situação. Então, seria muito melhor que se desde o primeiro ano eu tivesse, olha só... Não está gostando, mas tem que aprender o básico. Vamos embora, senta aí, vê o que vai fazer. Então, todos os dias nós acordamos para isso. Não interessa se o corpo está enxuto, 0 quilômetro, funcionando bem. Não interessa. Não interessa, para a evolução não interessa. Não interessa que você descobriu que casou com a pessoa que não era ideal. Não interessa. Não interessa nada. Não interessa se seus filhos são gratos, te amam, vivem a seus pés. Não interessa. Não interessa se você estudou o que queria ou teve que estudar outra coisa. Não interessa se seu trabalho é maravilhoso, você ama ou gosta mais ou menos. Não interessa. Todos os dias você tem que ganhar conhecimento e virtude. Então, só isso já é uma informação da doutrina espírita que muda o nosso olhar sobre nós mesmos e sobre a vida. Muda completamente. E hoje, nunca foi tão fácil você adquirir conhecimento. Olha, sabe, eu fico pensando, né, quando eu era lá desse ensino aí...
tinha um trabalho para fazer para o colégio, a gente tinha que ir numa biblioteca, baixar um monte de livro, baixar no sentido de pegar, né? Baixar da estante, não era fazer download, não. E aí você folheava aquele livro procurando alguma coisa que tivesse a ver com o seu trabalho. Às vezes daquela montanha de livros você saía com meia dúzia de parágrafos, né? E assim, como melhorou isso? Então hoje você pode acordar de manhã e pensar assim: como será a vida das borboletas do Himalaia? Não sei nem se no Himalaia tem borboleta. Você vai lá e aprende. Se um dia você disser assim: eu quero aprender a fazer pão. Olha, tem trocentos vídeos de gente fazendo pão. Aí você vai, o primeiro pode não sair grande coisa, o segundo melhor. Então assim, a gente hoje aprende tanta coisa, a hora que quiser, tem possibilidades, até na TV aberta, tem uns canais legais que tem programas educativos bacanas, não é? Canal Futura, Canal Brasil, tem uns negócios legais, vai lá, assiste uma coisa que te traga conhecimento. Mas olha só, eu estou cheio de problema, eu estou com câncer, eu estou com artrite, eu estou com dívida, eu vou ficar vendo o Canal Futura. Vê. Porque se dissesse que você ficando, e eu falo de cadeira porque eu já tive as duas coisas, né? Câncer e dívida. Dissesse assim, você vai ficar o dia inteiro olhando para esse problema, e aí, porque você está pensando nesse problema o dia inteiro, você vai encontrar a solução mais rápida. Por quê? Porque você já esgotou o repertório do seu pensamento. Ele não tem mais nada para te oferecer. E como é que ele vai te oferecer algo mais? Depende de você abastecê-lo mais, abastecê-lo melhor, trazer melhores coisas para pensar, para abrir os horizontes. E a virtude, então, não é? A gente reencarna, isso está na programação de todos nós aqui, eu acredito que todos nós precisamos desenvolver a paciência, precisamos desenvolver a bondade, precisamos desenvolver a tolerância, precisamos desenvolver a perseverança. Então, a disciplina, não é? Então, assim, para psicografar Emmanuel, o Chico precisou desenvolver a disciplina ainda além do que ele já trazia. Então, a disciplina faz uma diferença enorme na nossa qualidade de vida. Quanta coisa a gente sonhou fazer e não fez por pura indisciplina, como a história da matemática, né? Porque não consegue fazer um projeto passo a passo, não consegue acordar na hora ideal, não consegue se alimentar de maneira ideal, não consegue fazer exercício, não consegue fazer leituras, não consegue fazer um curso porque nunca chega na hora, falta, não consegue nada porque não tem disciplina. Você vai ter que aprender a ter mais disciplina. A gente sabe da literatura do André Luiz que ele, sendo médico, passou por um processo de disciplina, de obediência muito duro em nosso lar. Ele contando assim, a gente nem acha muita coisa não, mas você imagina um médico chegar num lugar de atendimento de doentes, o que eu faço? Fico olhando. E ele ficou um tempão, só olhando. E agora, o que eu faço? Agora você vai pegar aquela vassoura lá e vai começar a fazer limpeza. O que é isso? Exercício de humildade, exercício de disciplina. Porque você não vai progredir sem humildade, sem disciplina. Está até circulando agora aí pelo WhatsApp da vida uma fala do Mauro Cortella sobre a situação do nosso planeta no universo, né? Que tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de galáxias, não é? Uma delas é a Via Láctea, que tem milhões e milhões e milhões de sóis. Cada um desses sóis tem não sei quantos planetas, né? O Sol tem um planeta, nesse planeta tem 7 bilhões de pessoas e você é só um negócio desse. Você tem
orgulho de quê, não é? Orgulho de quê? A gente pode ter alegria pelas nossas vitórias, pelas nossas conquistas. É para se alegrar mesmo. Do mesmo jeito que a gente sofre quando não consegue fazer tão bem feito, quando a gente consegue fazer bem feito, a gente se alegra. Agora, a partir daí, se sentir melhor do que, não é? Qualquer pessoa... Aí o Mauro Cortella conclui assim, né? Quando alguma pessoa chega para ele e fala assim, você sabe com quem está falando? Ele pergunta, você tem tempo? Que é para ele contar toda essa história das galáxias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Quer dizer, estou falando com um pixel desse, né? E na visão espírita, toda essa infinitude de mundos é habitado. Mundos mais atrasados, mundos mais evoluídos. A gente, dentro da humanidade, na visão espírita, a gente é muito menos que uma fração de 7 bilhões. Então, assim, disciplina depende da humildade. Quem não tem humildade não tem disciplina, porque é arrogante, porque não aceita a ordem, porque quer moldar o mundo à sua imagem e semelhança. Então, você chega numa casa espírita, tem ordens. Lá no Leon Denis, durante muito tempo, não havia limite de horário para você chegar. Você chegava a qualquer hora. Com isso, tinha umas pessoas que chegavam na hora do passe. Chegavam na hora do passe, sentavam lá para tomar passe. Os espíritos, vendo isso, né, devem ter conversado lá com o altivo e falaram assim, essas pessoas não estão entendendo que quem adoece é o espírito. Que quem atrai obsessão é o espírito. Que quem cria para si tormentos voluntários é o espírito. Então, se você não vem à palestra, se você não lê, se você não estuda, o passe vai te dar conforto, vai te dar alívio. Mas é o quê? Tratamento sintomático. Porque a cura acontece, a desobsessão acontece na palestra, no estudo, na leitura. E aí colocaram lá uma ordem que a pessoa só podia chegar até 15 minutos depois de começada a palestra. E aí começaram a chegar, né? Não eram os frequentadores, não, os médiuns da casa. Começaram a chegar os médiuns da casa e receber esse aviso, agora não pode mais entrar. Gente, subia no salto... Mas eu sou médium da casa, eu dou aulas de não sei o que, eu sou não sei o que lá. E teve um companheiro que surtou e começou a esmurrar o portão. Tem mais obrigação ainda, né? Então, o que é isso? A pessoa entra para um corpo mediúnico de uma casa espírita, ela ganhou um crachá de quê? Servidor. Ela ganhou um crachá de servidor. Porque a gente vê essas cadeirinhas aqui, é marcada, cadeirinha de médium. No Leon Denis na frente, tudo médium. Né? Aí a pessoa vai dizer, eu vou ser médium, para você não estar na frente. Então, assim, médium da casa espírita é um servidor da casa, principalmente um servidor da casa. Qualquer vaidade, qualquer orgulho nesse sentido é uma interpretação equivocada da situação. Então, eu quero que a minha vida seja diferente, eu tenho que programar a minha atuação no mundo de maneira diferente. Quando cessa para o espírito o dever de adquirir virtude e conhecimento? Nunca. Nunca. Então, todos os dias desse novo ano, a gente deve se programar para isso. Eu vou beber um pouquinho d'água, tá? Estou com a garganta seca. Jesus nos ensinou orar e vigiai. Por quê? Porque o pensamento é criador. E nós ainda temos muito pouco controle sobre o que a gente pensa. Muito pouca atuação sobre o que a gente pensa. Então, a gente tem que olhar para o que está pensando. Dá para fazer isso? Olhar para o que está pensando? Quando eu vejo, já pensei. Pois olha para isso que saiu daí. Tipo astronauta, sai assim da nave-mãe para poder consertar. Vocês viram aquele filme Gravidade?
3 vezes? Bom, né? Muito bom, muito bom. Lindo demais. Pelo menos para você ver, ter a ilusão de que está vendo a Terra, é muito gratificante. Então, assim, tem concerto que não dá para fazer de dentro da nave. E o que é estar dentro da nave? Eu olho para aquela pessoa que me traz problemas, que me faz sofrer, e eu penso nela de um jeito. Esse jeito que eu penso sobre ela é parcial, é incompleto e muitas vezes é equivocado. Então, como é que eu vou mudar o jeito como eu penso sobre essa pessoa se eu não olhar isso de fora? O que é olhar de fora? Olhar para os outros funcionamentos dessa pessoa, olhar para a história da pessoa, olhar para o contexto da pessoa. Então, assim, uma secretária de médico não pode ser mal-humorada, pode? Mas às vezes elas são? Ah. Que pessoas horríveis, né? A culpa é do médico? Não. Então, assim, pode ser que essa pessoa esteja se sentindo frustrada, porque secretária de médico é um lugar da onde você não tem promoção. Você vai ser promovido a quê? A médico? Né? Esse lugar para mim já não servia, porque você vai ficar ali, às vezes elas ficam, né, a vida inteira e não sai daquilo, é sempre aquilo, né? Os doentes chegam muitas vezes impacientes, né? Os doentes chegam aflitos, chegam mal-humorados e despejam aquilo tudo na criatura porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem, não tem esse cuidado. Essa pessoa que está aí não tem culpa da minha dor, da minha doença, da minha agonia. Não tem culpa. Essa pessoa está aí para marcar consulta, cobrar consulta, ligar pelo telefone. E muitos despejam isso, né? O médico, às vezes, se atrasa. É raro, mas às vezes atrasa. E quando o médico se atrasa, às vezes as pessoas jogam aquela raiva toda em cima da atendente, e quando o doutor chama a dona fulana, oi, doutor. Jogou tudo em cima lá da pobre criatura, né? Então, assim, se eu tenho um sentimento de inimizade, eu tenho um sentimento de rejeição por aquela pessoa, eu preciso sair da nave-mãe. O que é sair da nave-mãe? Sair do meu lugar de paciente, que chego lá e quero ser bem atendida, e quero ser bem acolhida. E que, de repente, aquela pessoa que está ali, como é que é o negócio dela? Isso para não falar dos problemas de família, financeiro, tudo isso. Essa pessoa que está ali é um ser humano, e ela tem dificuldades também. Então nós precisamos vigiar o nosso pensamento, porque é no nosso pensamento que surgem, né, os desejos de vingança, que a companheira, a mensagem era sobre isso, né? Aquele que não perdoa deseja o mal. Ah, não, eu só não perdoo. Não tem como fazer isso, né? Aquela culpa que eu carrego, aquela mágoa que eu carrego, eu preciso ver de fora. E olha só, então, juntando o Leon Denis com o método de autocura, a gente tem uma técnica, uma proposta de, está se sentindo mal? Está se sentindo ansioso? Está se sentindo triste? Está se sentindo angustiado? Olha para o que você está pensando. É o que você está pensando. Não é o outro. É o que você pensa sobre o outro. Não é a situação, é o que você pensa sobre a situação. Então, o que está acontecendo, muitas vezes a gente não tem poder para mudar. Mas a gente fica querendo mudar o que está acontecendo. Então, eu tenho pessoas na família que tem lá um funcionamento que não me agrada. Eu fico querendo mudar essas pessoas, eu não tenho como fazer isso. Então, não tem nada para fazer, né? Nossa, tem todo um trabalho para fazer. E qual é o trabalho? Mudar a maneira como você pensa sobre essas pessoas. Então, aquela pessoa, ela não terá poder de fazer você sofrer, a menos que você não mude o seu pensamento. Será que dá para fazer isso? Tá.
Quem não acredita precisa experimentar, né? Eu vou usar um exemplo bem, assim, corriqueiro, leve, né? Que a uma hora dessa não é hora da gente falar de coisas muito pesadas, né? Mas, assim, você passa por mim ali na taquara, fala, oi, Luzia, eu não te respondo. Aí, se você pensa que a Luzia é simpática? Né? Não, eu falei com ela na taquara, ela nem me respondeu. Você vai sofrer se você pensar isso. Agora, se você pensar, coitada da Luzia, não está enxergando nada. Ainda está surda, ainda por cima. Você não vai sofrer nada. Então, é o mesmo acontecimento, depende de como você pensa. E isso pode ser feito sobre qualquer situação. Qualquer situação. Eu estou com o meu pensamento conturbado, meu pensamento cheio de imagens catastróficas quando eu penso no futuro do meu ente querido, quando eu penso no futuro da cidade, quando eu penso no futuro do mundo. Meu Deus, vai ser uma guerra, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você vai sofrer muito se você pensar só por esse ângulo, né? E dá para pensar diferente? Então, tem um programa antigo, uma entrevista do Chico com a Hebe Camargo, e ela estava no auge da Guerra Fria, né? Aquele tempo que a gente vivia pensando que uma hora o presidente dos Estados Unidos ia apertar um botão, né? E perguntou para ela, olha só, e se acontecer a guerra nuclear? E se o mundo explodir? Ele parou, pensou, falou assim, há muitas moradas na casa do Pai. Ele saberá onde nos colocar. Será que ele acreditava mesmo nisso? Foi até levado por Emmanuel, né, a fazer uma viagem espacial. Aí ele, Chico, ficou tão perturbado que pediu para voltar, porque a coisa era tão gigantesca, né? Então, assim, nós temos as nossas percepções limitadas, para não nos desequilibrarmos. Mas Jesus falou, há muitas moradas na casa do Pai. A doutrina espírita nos revelou a pluralidade dos mundos habitados. Alguém aqui já teve curiosidade de ler alguma coisa e ver alguma coisa sobre OVNIs? Porque as pessoas que... tem gente que foi até abduzida aí. As pessoas têm muito medo de dar relatos sobre isso, porque a quem interessa, não sei a quem interessa, manter isso do não conhecimento das pessoas, coloca todas as pessoas que estudam isso seriamente, que têm esses fenômenos documentados, como tudo maluco, tudo biruta, né? Tudo doido. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que tem muita maluquice, como tem tudo, mas não é tudo maluquice. Então, assim, sabe, relax, faça a sua parte. Da mesma Hebe Camargo, eu vi uma entrevista com a Marília Gabriela, e a Marília Gabriela falou assim, você mora sozinha? Ela disse, moro, eu também. Você não tem medo de morrer sozinha? A Hebe Camargo parou, pensou, disse assim, eu não, o problema é de quem achar o corpo. O que é isso? Isso é um pensamento que produz esse estado de alma diferenciado. Então, assim, eu moro sozinha, e aí eu fico pensando, e se eu morrer aqui sozinha? Quem chegar aqui vai me ver, sei lá, né? Aquela coisa toda, né? Vão achar os documentos, não vão achar os documentos, deixa eu deixar o negócio da sepultura bem aqui na mesinha de cabeceira. A pessoa fica num tormento danado. Fez o sinaf, deixa lá. Tormento, gente. Né? Sabe? É tanta preocupação de não dar trabalho para os filhos, nem depois da sua morte. Você tem que deixar tudo organizadinho. Deixa se virar. Deixa se virar, vamos se virar, pode escrever, vamos se virar. Não dá para deixar um cadáver insepulto. Vão dar seu jeito. Agora, mas eu quero ir para o jazigo da família. Você quer ir para o jazigo da família? Eu não, eu quero ir para nosso lar. Né?
Ou então para Chez Denis, deve ser legal lá também, né? Não quero ir não, eu quero ser cremado. Vocês querem ser cremado? Eu não quero ser cremado, eu quero ir para nosso lar. Então, assim, o corpo, né, foi o que Jesus falou para aquele jovem, né? Deixa os mortos enterrar os mortos. Você está na vida, você está na vida espiritual. Todas as janelas e as portas estão abertas, você que escolhe. E o que determina essa escolha? O pensamento. Mais uma vez o pensamento. Se você pensa nos seus erros com culpa, amargurado, achando que tem que pagar, você vai encontrar quem queira encenar uma punição, como tem lá no livro Libertação, né? O Gregório tinha lá uma colônia de punição das pessoas que se sentiam culpadas. Então, o que você quer para você? Às vezes as pessoas, mas eu acho que eu não mereço ir para nosso lar. Olha só, você está encarnado aqui, né? Agora, do jeito que você está, agora você está encarnado aqui. Você está merecendo frequentar uma casa de luz? Está merecendo? Tá. Você está merecendo estudar? Tá. Você está merecendo um trabalho no bem? Tá. Então, se agora você está merecendo isso, por que você não vai merecer isso só porque desencarnou? Então, vigia teus pensamentos. Angústia vem do pensamento, culpa vem do pensamento, agonia vem do pensamento, catástrofe está no pensamento. Então você está se sentindo mal? Não é o que está acontecendo, é o que você está pensando. Leon Denis também tem uma proposta que é a gente dar qualidade ao nosso pensamento, nos abastecendo de boas informações, buscarmos o que é belo, o que é bom, o que é útil. O Gilberto todo dia me abastece. É uma foto de flor, é uma foto de passarinho, uma foto de natureza e uma quadrinha. Então, ainda que eu passe o dia todo desbaratinada, pelo menos aqueles 4 aportes, né? Aportes de beleza, né? Aportes de sensibilidade, eu já recebi. Então, a gente precisa, hoje que temos essa possibilidade de comunicação, né? A coisa em si não é ruim, depende do uso que você faz. Mas se você... Chega cedo, 5 horas da manhã. O dia que ele chega às 7, ele pede desculpa que se atrasou. Para garantir, né? Não estou vendo o relógio. Chega catástrofe pelo celular. Notícia falsa pelo celular. Gente, antes de vocês passarem umas notícias estrapafúrdias assim, consulta lá no Google, bota lá, tal coisa, é verdade? Vai aparecer lá um site, boato.org, né? Que eu já estou cansado de fazer isso. Vem não sei quantos médicos americanos para fazer cirurgia plástica gratuita no hospital militar. Mas se não tiver tantas inscrições, eles vão embora. Aí a pessoa sai multiplicando aquilo. Gente, não é desafinado isso? Não... Médico americano, vai vir para o hospital militar, opera gente de graça, está esquisito. E aí, se não tiver quórum, eles vão embora. Então, eles vieram fazer o que aqui, né? Passear. Bota lá, boato.org, né? Puseram lá, a pessoa ficou, me ligou, como é que eu vou fazer? Porque ela tem uma pessoa em home care, que ela toma conta, e essa pessoa em home care, segundo a notícia, teria que ir atestar a vida num posto... Não, fazer aquele negócio da eleição, como é que chama? Biometria. Teria que fazer biometria, senão ia perder a pensão, ia perder tudo. Meu Deus do céu, imagina chegar na zona eleitoral para fazer biometria, as pessoas com respirador, com sono. Gente, é esquisito, isso é esquisito. Bota lá, pessoa que está sem condição de saúde tem que fazer biometria, a pessoa já não vota mais há mais de 10 anos. Boato.org. Não se capta dinheiro pelo WhatsApp. Passa isso para todos os seus contatos, cada acesso a pessoa vai ganhar R$1. Bobagem. Então, assim, a gente tem que, ser esse filtro. Então, eu vou receber porcaria? Ou eu deleto sem ver,
ou eu, pelo menos, não repasso para ninguém. É um trabalho de saneamento do pensamento. E se a pessoa insiste muito, você fala, pastor, não manda mais não, que eu vou te bloquear. Vou te bloquear, abre teu olho. Né? Porque a pessoa fica sendo o quê? Médium da perturbação. Médium da perturbação. A pessoa leu lá uma notícia que deixou ela em pânico, né? Sei lá, um assalto, uma doença rara, nova, não sei o quê. Ela ficou em pânico, o que ela faz? Primeira providência, bota todos os contatos em pânico. Então a gente precisa vigiar. E precisa se alimentar de beleza, se alimentar de sabedoria, se alimentar de boas palavras, do belo, do bom e do útil. Então, tudo que eu vou fazer contato, isso é bom, isso é belo, isso é útil. Se não for, esquece, joga fora. Para você poder dar para o seu pensamento tintas adequadas, palavras adequadas, ideias adequadas, para ele fazer o que com isso? Construir uma nova vida para você. É assim que funciona o pensamento. O nosso pensamento é a nossa comunicação com o universo. Através do pensamento, nós nos comunicamos com Deus. Leon Denis fala no templo vivo da consciência. Então, é claro que ninguém nunca passou uma encarnação sem pedir a Deus, pedir, que resolva os problemas. Pedir a Deus que cure, pedir a Deus que encontre uma solução, pedir a Deus... E a gente está aprendendo com a doutrina espírita a pedir algo mais além disso, que é muito mais valioso do que isso, a pedir o quê? Coragem, a pedir o quê? Entendimento, compreensão, ampliação da nossa capacidade de enxergar e de resolver. Então, quando a gente vai para conversar com Deus, no templo vivo da consciência, a gente entra nesse templo como entra em qualquer templo. A gente entra nesse templo numa postura e numa atitude de reverência, de respeito. A gente senta e coloca o espírito em condição de conversar com Deus como filho diante do Pai, como Jesus nos ensinou, como ser diante do Criador. E aí faz uma pergunta, olha, isso que está na minha vida, eu não estou entendendo. Isso que está na minha vida, eu não estou sabendo o que fazer. Isso que está na minha vida está me causando muito medo, está me assustando muito. Isso que está na minha vida, quando você conseguir colocar tudo isso para fora, vai ter uma estática, um silêncio. E nesse silêncio você vai ouvir as respostas. Leon Denis nos ensina a fazer isso, que era como ele fazia, e ele garante que a gente vai ouvir essa resposta. Agora precisa treino, né? Porque não é esse o hábito da maioria das pessoas. Mas é o que todos os mestres fizeram. Jesus fazia o quê? Dava uma retirada assim para o monte, dava uma afastada do pessoal, né? Leon Denis ia andar nas florestas, subir as montanhas, e Kardec ia conversar com os espíritos, ele e os espíritos, como a gente vê em obras póstumas, né? Olha só, minha missão, e se eu não conseguir levar adiante? E aí você tem as respostas. Agora, tem que exercitar, tem que exercitar. A gente conversa com Deus no templo vivo da natureza. Quando alguma coisa da natureza chama a nossa atenção, a gente olha para aquilo e já vai passando. Não, olha, você vai escutar alguma coisa na sua cabeça. Capta isso, responde. A gente fez muitos laboratórios desse ao longo de encontro, seminário, um monte de coisas, e uma desses a gente distribuiu umas frutas para as pessoas na sala, e cada uma teve lá que conversar com a fruta, né? Não é coisa de maluco, não, é legal. E depois trazer alguma percepção, alguma ideia que lhe ocorreu, e a pessoa pegou uma noz e falou assim, tem pessoas que são como essa noz. Por fora tem uma casca dura, mas por dentro tem uma coisa muito preciosa, muito valiosa, né? Muito boa, que é
a nós, né? E assim, é assim, entendeu? A gente para, olha, ouve e responde, porque a gente não diz nem obrigado. Você vai ver um pôr do sol na praia, nossa, que coisa linda, adorei, amei, vira as costas e vai embora. Eu já soube que tem praias aí que o pessoal bate palma para o sol no final do dia, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Quando você devolve a sua gratidão, o seu encantamento, aquilo que você aprendeu ou vivenciou, aí a comunicação se completa. Então, a gente vai dando ao nosso pensamento força e amplitude. Para quê? Para fazer um ano novo. Eu vou partir para um ano novo, trazendo problemas do ano velho para tentar resolver com as velhas soluções. Ora, se as velhas soluções fossem boas, eu teria resolvido lá. Então, se eu não resolvi lá, é porque as velhas soluções não se aplicam mais ou nunca se aplicaram. Então, eu tenho que perguntar para Deus, na minha consciência, esse problema, qual o caminho? Ah, pode vir uma coisa perturbada? Pode, mas você espera ouvir alguma coisa perturbada de Deus? Não. Então, se vier alguma coisa perturbada, não leve em consideração, se prepara melhor, tenta outra vez. Porque os nossos problemas que estão aí na nossa vida hoje, todos eles têm solução, às vezes facílimas, ao alcance de uma mínima mudança de maneira de pensar, de postura. Eu já tenho feito vários laboratórios desses, vou lá construindo uma convicção. Sabe do que você tem medo? Você sabe? Seja o que for, você é maior do que isso. Agora, o que a gente faz diante do medo? Se encolhe. Aí o medo fica grande. Aquilo que nos assusta fica grande. Por que aquilo que nos assusta fica grande? Porque eu me encolhi. E se eu crescer? Se você crescer, ele vai se encolher. Eu sou ginecologista nas horas vagas, né? E tem mulheres que você pede uma mamografia, parece que pediu a cabeça. Umas têm medo de fazer o exame porque dói muito. Não dói nada. Quem falou para você que dói, está mentindo. Aperta. Agora, a mulher não aguenta o aperto da mamografia, mas aí vai no salão e emenda um cabelo. Né? 10 horas emendando um cabelo. Enfia unha de porcelana. Vai para uma cama e arrancam os pelos. Aquilo não é sofrimento. Aquilo não é sofrimento. Agora, a mamografia que faz tchum, tchum de um lado, tchum, tchum do outro, é uma coisa insuportável, né? Tatuagem. Aí a pessoa, não odeio fazer esse exame dói muito. Essa tatuagem aqui, nesse lugar aqui, não doeu não? Né? Mas é o nome do meu filho. Tá, que lindo, né? A sua pele não diferencia que você está escrevendo o nome do seu filho. Qualquer coisa que você vai injetar ali, a dor vai ficar te avisando que está acontecendo alguma coisa errada. Né? Então, assim, mas se você deixa esse medo, diz que aperta tanto que fica achatado, diz que não sei o quê. A pessoa ficou uma semana com tudo roxo. O que é isso? A pessoa tem um medo, ela se encolheu, o medo ficou enorme. Quando eu era criança, eu inventava que estava com sede, para meu pai ir no meu quarto levar água, ele acendia a luz, para eu ver que não tinha monstro. O meu medo criava os monstros. Quando ele acendia a luz, sumiam os monstros, até que um dia eu tive coragem eu mesma de ir lá acender a luz. Acabaram-se os monstros da noite, né? Outras mulheres têm medo do resultado. Diz assim, quem procura, acha. E quem não acha, é achado.
Então, aquele tempo entre o que poderia ser achado, que você não fez e aí foi achado, aquele tempo pode ser a diferença entre muito sofrimento, entre a vida e a morte, se você tivesse achado antes de ser achado. Então, assim, você tem medo, muito medo, não consegue, se você conseguir enfrentar, enfrenta. Se você conseguir enfrentar, enfrenta. Se você não consegue enfrentar, pede ajuda a alguém. Pede alguém para ir com você, para segurar na sua mão, né? Eu aprendi a fazer exame no Barra Shopping, porque o meu cérebro pensa que eu fui fazer compras. E aí, o sofrimento é bem menor. É verdade. O cérebro é burrinho. De todo você não conseguiu, procura um psicólogo. Procura um psicólogo para você conversar sobre o seu medo. Às vezes esse seu medo, ele está só com uma capa de medo de doença. Mas na verdade não é isso. É outra coisa que está por baixo daquela capa e você precisa, né, conversar com alguém treinado para poder tirar essa capa e ver qual é o monstro que está por baixo da capa. Então, assim, é preciso coragem para mudar o pensamento. Agora, se você não muda o pensamento, a sua vida não vai mudar para melhor. Ela vai mudar para pior, como mudava a minha vida quando eu não estudava matemática o ano inteiro. Chegava no final do ano, a coisa piorava. E se ainda assim eu não passasse aqueles 3 meses estudando, eu ia repetir todo o ano, que naquele tempo era assim, todo ano por causa dessa teimosia, dessa insistência em fazer uma coisa errada. Então, tem pessoas que têm medo de fazer qualquer coisa porque a vida delas pode não dar certo, né? Eu não vou procurar um emprego porque pode não dar certo. Eu não vou estudar tal coisa porque pode não dar certo. Eu não vou sair de casa porque pode não dar certo. Tem alguém aqui que tudo que fez deu certo? Não existe. E quando você vai fazer e não dá certo, o que acontece? Nada, não cai nem uma estrelinha do céu. E você vai aprender, não deu certo por tal razão. Essa coisa é o teu aprendizado para da próxima vez que você tentar com mais experiência. Não, eu já fiz assim semana passada e não deu certo, então agora eu vou fazer diferente, que aí eu tenho mais chance de acertar. Porque senão você vai parando. Do que você tem medo? Do fracasso. Tem medo do fracasso. E não tem ninguém que tenha tido sucesso em qualquer coisa que não tenha fracassado antes. Não existe isso. Faz parte da pedagogia divina. O Thomas Edison é um exemplo, né? O cara botou fogo em laboratório, ninguém mais queria trabalhar com ele. Para hoje a gente ter, né, nem é mais aquela lâmpada que ele inventou, que ele tinha que conseguir um filamento que ficasse incandescente, sem pegar fogo. E ele fazia experimentos mais de 300 vezes para conseguir. Vocês já pensaram o que era o mundo antes da luz elétrica? Então, assim, ele foi muito perceptível, mas ele fazia estudos, ele fazia cálculos, ele sabia o que ele estava procurando, mas ele não tinha a certeza de que ia dar certo. Então, foi preciso tentar. E tem pessoas, por mais louco que possa parecer, que tem medo de dar certo. Então, assim, a pessoa está lá amparada pela família, amparada pela previdência, amparada de alguma forma, porque ela não está conseguindo trabalho. E aí ela se acomoda naquela situação. Se eu arrumar um trabalho, o que vai acontecer? Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Vou perder a minha pensão, né? Vão me pedir para participar das dívidas da casa, né? Vão me dar prazo para eu sair, né? Então é melhor eu não conseguir trabalho e continuar aqui. A pessoa tem medo de dar certo, porque ela sabe que da onde ela está, se ela der um passo para frente e der certo, a vida vai mudar e a gente tem medo de mudança. A gente tem medo de mudança. É aquela história do cachorro deitado em cima do prego, né? Por que ele não sai dali? Porque aquele canto ele já conhece. Ele não sabe o que tem nos outros cantos, pode ser que seja pior do que aquele prego, então ele fica no prego mesmo, né? Aquele célebre, né, espaço de conforto.
O que é que coloca a pessoa paralisada diante da vida? O que que coloca a pessoa se autopunindo? O que que coloca a pessoa deitada numa cama de prego? O que faz uma pessoa pensar que a sua vida acabou? O pensamento. Por isso que é muito importante que a gente exercite a criatividade, crie música, crie poesia, crie pintura, crie poema, crie quadrinha para competir com o Gilberto. De vez em quando eu me arrisco. Exercita a criatividade, porque é com a criatividade que você vai enxergar novas soluções para os velhos problemas. Planeja a sua vida, bota ordem, se abasteça bastante de conhecimento e virtude, porque aí, com certeza, você vai ter um feliz ano novo, né? E é isso que a gente deseja para vocês de todo o coração, que esse ano possa ser bem melhor do que aquele que passou e que a gente possa ser realmente o protagonista da nossa história, que é isso que a gente aprende com a doutrina espírita. Obrigado, queridos, pelo carinho.